Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Rompendo os Limites. E hoje nós estamos aqui com uma mulher que destaca na nossa cidade. Uma mulher que recebeu um troféu de mulheres que inspiram. E eu vou deixar ela se apresentar para você. Boa tarde a todos. Eu sou a Ângela Márcia Damascena. Sou a Márcia Costureira. Tenho orgulho de ser chamada como Márcia Costureira. Estou aqui para apresentar com a Lu, ela me convidou e eu vim apresentar as mulheres aqui e sou uma das que foram contempladas lá, né? Gostei muito, estou muito satisfeita. Ela me convidou, vim aqui passar um pouquinho da minha vida para vocês. Vou mostrar para você o troféu. Olha só que lindo, Ângela Márcia, né? Tudo começou, como que você veio para Mantena, como que você fez para chegar até aqui? Porque às vezes as pessoas ficam querendo saber, né? Como que a Márcia consegue? Porque tem tantas costureiras, tem uns que ficam até sem trabalho, né? É, eu sempre tenho trabalho de sobra. Eu nasci no Córrego da Limeirinha há 50 anos atrás. Minha mãe me ganhou de presente do Dia das Mães. Então, eu já nasci sendo presenteada, né? Então, nasci e cresci no Córrego da Limeirinha com meus pais. Tive 7 irmãos. Aí perdi uma, né? 7 não, errei. É 6, né? Porque comigo que é 7. Aí a minha irmã faleceu, pequenininha, né? Então ficamos 6 irmãos, né? Ao todo comigo. E meu sonho, deu de 2 aninhos de idade, era ser costureira. Costureira e professora. Aí sempre fui incentivada mais a ser costureira, porque era zona rural, não tinha muito estudo. Então, com 15 anos de idade, eu fui para Vargem Grande e aprendi o corte e costura, realizar meu sonho, né? E sou apaixonada até hoje pela costura. Aí, com meus 20 anos de idade, eu vim para Mantena. Aí vim, tinha rabite, né? Já aqui em Mantena, era meu sonho aprender. Já era costureira e vim trabalhar na rabite. Aí quando fez agora 28 anos que eu tô morando aqui em Mantena, vim com 2 filhos pequenos, engravidei, tive mais um filho, ele completou agora 27 anos de idade, meu caçula. Aí trabalhava na Rabite. Tinha 3 anos que eu estava trabalhando na Rabite, eu optei por trabalhar em casa. Meu esposo foi para Portugal, e eu com 3 filhos pequenos, a Rabite ficou assim meio difícil na Rabite, trabalhando só meio período, para mim era muito pouco, porque família é grande, né, então não tinha como eu ficar. Aí comecei a trabalhar por conta própria, e Deus foi abençoando, e foi aparecendo cliente, fui trabalhando, e meus filhos foi crescendo, a luta foi ficando grande, aí passado uns 3 anos e meio, aí eu já comprei minha casa própria, bem pequenininha, mas para mim foi um orgulho, né, conquistar aquilo ali, porque eu não tinha nada. Comecei do zero, né? Aí já tive a minha casa própria, derrubei, já reconstruí ela e fiz o meu lugar de costura já separado, porque antes eu trabalhava dentro de casa. Não era fácil, né, a gente trabalhar dentro da casa da gente. Aí comecei ali com poucos tecidos, que eu não tinha condição também de comprar muito, né? Ali fui crescendo, cada dia que passa, só aumentando mais, que quem faz a gente é a clientela. Quem divulga sempre é um passando para o outro. Aí fui crescendo ali, agora hoje, graças a Deus, eu já estou com meus filhos criados, já tenho meu trabalho, já não nem precisei de pedir voto para me chegar até aqui, foi minhas clientes que me levou sem eu saber, eu nem sabia que eu estava participando. Aí as pessoas que me trouxe para aqui. E eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus por tudo, né?
até aqui, e tenho certeza que daqui para frente vai vir grandes coisas, vão vir. Meu filho, com 15 anos de idade, meu filho mais velho, começou a me dar assim, um trabalho na escola, começou assim, ia para a escola, não entrava, começou a me dar trabalho na rua, polícia me chamar na delegacia direto por causa dele. Aí sempre assim, envolvido uns probleminhas na rua, e eu passei assim, noite de sono. Eu ia buscar ele na rua, eu cheguei a levar ele para a escola. Eu ia na escola levar ele, voltava, ia buscar ele na escola, levava ele na assistência social, deixava ele lá para ele fazer cursinho. Aí, e, se eu ficasse com ele, ele ficava. Se eu fosse embora para casa e deixasse ele lá, ele fugia, ia embora. Aí passei ele na psicóloga, eu ia na psicóloga com ele, se eu não ficasse lá, ele ia embora também para rua. Então foi ficando assim, dificultando as coisas para mim, e eu fui lutando com ele nas drogas, às vezes não assume pra gente que está nas drogas, porque é muito difícil para um filho chegar perto de uma mãe e falar com a mãe claramente, né. As pessoas de fora falam, às vezes as pessoas de fora vê, eles falam com as pessoas de fora, mas com a gente, e a gente quer sempre assim, que não é verdade, porque as pessoas podem até falar, mas a gente como mãe é dolorido, é muito sofrido. Eu fiz a minha matrícula, que eu não tinha formado, né, na escola, que na roça a gente formava nas quarta série, né. Aí eu fui no supletivo, fiz a minha matrícula, fiz a dele também, ele não quis ir. Eu ia estudar por causa dele, para incentivar ele, né, para fazer o supletivo, que ele já tinha aí seus 16 anos de idade, às vezes me chamava na escola, não queria que ele estudava no meio das crianças, porque ele estava atrasado, e as crianças ainda era muito nova. E eu até entendia, né, como mãe, porque colocar um filho pequeno ainda, no meio dos meninos já maior, né, e da bagunça, que dói, mas é a realidade da vida, né. Eu sofri muito, fiquei 5 anos pelejando com aquele menino. Eu levava num lugar, eu levava na outro, e eu buscava na rua. Às vezes as pessoas me ligavam: "Márcia, o Charles está aqui em tal lugar, vem buscar ele". Eu entrava no carro, meia-noite, 1h, não importava o horário. Eu ia e buscava ele para casa. Tinha dia que ele entrava no carro comigo e vinha, tinha dia que ele não entrava, mandava eu vir embora, me xingava, ia a pé e eu de carro. Eu parava e esperava e ele passava. Eu andava mais um pouquinho, esperava ele até chegar em casa. Foi assim, uma luta muito grande. As amizades também incentiva muito, né, os filhos da gente, assim. Então, eu fui, assim, sofrendo. Eu chegava em casa, ele estava na minha porta com os meninos, eu nem maltratava as pessoas não, por causa dele não. Tratava bem e tudo, às vezes eu até conversava com meu filho, com eles também. Aí foi até que um belo dia, eu internei ele. Ele pegou uma chapinha de cabelo e um secador de cabelo meu e consumiu. Aí eu fiquei quietinha, esperei ele chegar, fui conversar com ele, aí eu falei: "Meu filho, por que que você faz isso?". Aí: "Se você não gosta de mim, você fala comigo, porque eu sou sua mãe, então você pode falar". Aí ele chorou e falou comigo: "Mãe, eu faço isso por causa, mãe, dessa desgraça dessa droga". Falou desse jeito comigo, doeu. Eu chorei junto com ele. Falei: "Meu filho, eu vou te internar". Aí ele quis, ele topou de internar, então me interna mãe, porque eu não aguento mais. Aí eu levei ele para Ipatinga, internei, consegui uma vaga lá de graça para me internar ele, internei, ele ficou 30 dias lá. Fui lá visitar ele, eu, meu esposo, meus outros 2 filhos, visitamos ele, e ele estava de boa, tranquilo, com 30 dias que ele estava lá, o
Um rapaz que entrou, que era usuário também, roubou, assim, o calçado dele, boné, as coisinhas dele que eu tinha comprado. Aí ele fez o que aquilo e saiu, fugiu de lá. Nessa época eu estava fazendo supletivo, tem 10 anos, uns 10 anos e meio, mais ou menos isso, eu fazia o supletivo. Que aí eu continuei fazendo, porque ele não quis fazer, eu não parei. Aí ele foi e me ligou: "Mãe, só sabe onde eu tô?" Eu estava lá na escola, no supletivo. Falei: "Sei, na casa do seu tio". "Ah, mas como que só sabe?" Falei: "Você ligou do telefone dele, ele tinha fugido do lugar, da clínica, foi para casa do tio dele. Aí veio embora para Mantena de novo. Os primeiros dias estava de boa, tranquilo, aí foi passando. Com uns 15 dias que ele voltou para casa, ele começou de novo, com as amizades, andar para rua, e emagreceu muito, que voltou para as drogas, e eu sofrendo, né. Tentando, assim, de todo jeito que eu tentava, eu não conseguia, mas eu nunca perdi a fé, eu sempre pensava assim: "Eu vou vencer". Teve dia de eu falar com meu marido assim: "Não, Deus tem propósito em tudo, nós vamos vencer". Aí um dia ele falou comigo assim: "Essa vitória que você fala só pode ser a morte, porque nunca chega". Falei: "Não, mas vai chegar, a vitória vai chegar". Eu nunca desanimei, nunca perdi a fé. Eu sempre pensava assim: "Eu vou vencer, eu vou chegar um dia que vai colocar um ponto final, e Deus está comigo, Ele vai me ajudar a vencer". Aí ele voltou, né, quando tinha 30 dias que ele tinha voltado, era 11 horas da noite, ele chegou da rua, eu já estava deitada, ele bateu na porta do quarto: "Mãe". Aí eu abri a porta do quarto, falei: "Que você está precisando?". Ele falou assim: "Mãe, me interna, não aguento mais, eu preciso que me interna, não estou aguentando mais". Aí eu já liguei para a clínica de novo, aí eu já não tinha minha vaga mais, eu tinha que pagar um salário, mas valia a pena sacrificar para me ter meu filho, né, de volta para mim, não perder ele para o mundo. Aí cheguei, conversei, liguei para lá, conversei, o rapaz falou: "Ó, Ângela, você perdeu a sua vaga, porque ele saiu, agora tem que pagar um salário". Falei: "Não, mas a gente sacrifica, né, e paga". Aí eu organizei tudo na sexta-feira para me levar ele do domingo para na madrugada de domingo para segunda, eu ia sair para ir para Ipatinga com ele, para internar ele de novo. Aí quando foi no domingo, meio-dia, eu saí para ir para São João almoçar na casa da minha mãe, e eu não queria deixar ele. Eu chamei ele, pelejei com ele para ir, ele falava: "Não mãe, eu não vou não". Aí eu fiz almoço, deixei a comida prontinha, o Arlen chegava para almoçar, que é irmão dele, chegava para almoçar meio-dia, que estava trabalhando na drogaria Santa Marta. Aí eu deixei ele meio-dia, fui sair, chegou o rapaz que tirou a vida do meu filho, chegou e chamou ele: "Charlinho". Aí ele veio. Aí os 2 conversando lá na calçada, falei: "Charles, vamos comigo". Deu de cedo que eu estava insistindo nele para ir almoçar na casa da minha mãe, que é sagrado almoçar na casa da minha mãe os domingos. Aí esse rapaz chegou, chamou ele, aí eu falei com ele: "Charles, então vai almoçar e vai dormir?". Aí ele falou comigo: "Ah, mãe, eu vou dormir, eu não vou ir para casa da avó não, eu vou dormir". Aí eu falei: "Então entra e almoça e vai dormir, tá na hora do Arlen chegar para almoçar". Ele pegou e o menino falou: "Fabrício", chama o rapaz. "Vão lá para casa, Charlinho, você almoça lá em casa e dorme lá". Aí ele saiu junto com esse rapaz. Aí eu vi ele saindo assim, ó, virando na esquina do Campo Volante ali, junto com meu filho. Aí foi, eu falei com o Ramon: "Só Deus para tomar conta, o Charlie podia ir junto comigo, meu coração não tá pedindo para deixar ele". Queria levar ele para almoçar comigo, no outro dia nós sair cedo. Aí ele foi, seguiu, vi ele virando lá, mas o assassino dele. Saí, entrei no carro e fui. Cheguei em São João, só almocei. Deitei um pouquinho, o telefone da minha mãe tocou. Atendi, já era o Arlen. Falou: "Mãe,
liga para a delegacia, pede uma ambulância, chama a polícia, porque o Charles levou um tiro aqui na porta da minha casa. Aí, minha filha, eu entrei no carro e vim. Cheguei, já tinha aquele monte de gente na minha porta, um monte de polícia. E o Arlen estava em casa ainda, nesse período de meio-dia até 2 horas, que o Arlen tinha, né? O horário de almoço do Arlen, até 2 horas, o assassino dele já tinha voltado, mas ele, da casa do rapaz, que é na Rua na Rocha, e já tinha vindo, ficado com mais ele, e daí a pouco esse menino, eu não sei o que que aconteceu, se brigou, o que que aconteceu, meu menino sentado no relógio, no banquinho do relógio de água lá de casa, ele atirou no meu filho. O Arlen escutou os tiros. O Arlen estava em casa ainda. Ele fugiu, deu 3 tiros no meu filho. Quando eu cheguei, meu filho já estava no hospital. Ele não morreu na hora, mas ele ficou assim em coma, né? Porque não tinha como. Aí eu cheguei em casa, só peguei as coisas dele, fui para o hospital. Cheguei no hospital, o doutor Wilson me perguntou: você é irmã do rapaz? Eu falei: não, sou mãe. Ele pegou e falou: chega aqui. Abriu o olho dele, falou assim: mãe, isso aqui não é um bom sinal, é morte cerebral. Falou: doutor, para Deus nada é impossível. Então eu creio que Deus vai fazer o melhor na vida do meu filho. Aí ele pegou, deixou ele um pouquinho lá. Eu tive até que assinar um termo de responsabilidade, me levei para Valadares, que eles não queriam deixar. Não estava conseguindo UTI. Aí eu peguei, temei com eles, até deixou assinar um termo de responsabilidade, arrumou uma enfermeira, levou para Valadares. Cheguei em Valadares, fui muito bem atendida. Tirou uma outra pessoa lá, não sei quem, colocou meu filho na UTI, me passou um sermão que não podia levar meu filho daquele jeito para lá, mas eu, como mãe, falei com o doutor: doutor, olha para mim como se fosse seu filho. O que que você faria se fosse seu filho? Você ia deixar ele morrer à míngua? Eu ia colocar ele no banco do carro e trazer, doutor. Mas como que ele liberou uma ambulância? Falei: é Deus. Aí consegui a enfermeira e foi. E, menina, quando eu cheguei lá, aquele doutor me passou um sabão e eu chorei naquele hospital. Desesperei todo mundo. Todo mundo chegava, me perguntava, eu não conseguia falar o que que aconteceu. Só falava que meu filho estava internado. Aí passei aquela noite lá, chorando a noite inteira, né? Foi no outro dia de manhã, meu esposo veio, meus filhos, estavam tudo lá também. Aí queria voltar e deixar ele lá, né? Na UTI. Falei: eu não vou deixar meu filho, uma hora dessa, né? Do jeito que tá. Aí falei: doutor, posso ver meu filho? Ele falou: pode. Eu fui lá, coloquei a mão nele, ele estava frio, mas ainda estava respirando. Aí eu saí de lá assim com o coração na mão, né? Que mãe, mãe sente. E como dói a gente ver um filho daquela situação. Graças a Deus, minha família tem tanta saúde, nunca fiquei assim no hospital. Foi minha primeira vez, aqui foi muito dolorido. Aí, quando foi 9h45 da manhã, o rapaz chegou e falou assim: quem é a mãe do Charlinho? Falei: sou eu. Ah, chega aqui. Aí eu fui. Peguei até minhas coisas lá de fora do hospital. Cheguei lá, ele falou: ah, o doutor quer falar com você. Aí tá demorando. Aí foi passando tempo. Daí a pouco ele chegou e falou assim: doutor não falou com a senhora, não? Eu falei: não. Aí ele falou: ah, vou chamar o doutor então. Aí chamou o doutor veio e me deu a pior notícia da minha vida. Falou: mãe, seu filho faleceu tem 45 minutos. Ele não resistiu. Ali, para mim, o mundo acabou. Parece que o mundo abriu assim e caiu dentro de um buraco muito fundo e não tinha mais solução, porque o sofrimento já tinha sido muito grande, mas aquele ali foi o maior. Aí eu fiquei naquele hospital, aquelas enfermeiras me chamavam, queriam me dar água. Eu com medo de tomar remédio, né? Não quis. Falei: não, eu não quero água. Aí foi indo, eu não aguentei mais de sede. Eu saí, fui num bebedouro.
Tomei 5 copos de água. Aí tomei 5 copos de água, voltei chorando e falei com Deus: Senhor, eu não aguento mais, não consigo. Aí falei com Deus: Senhor nunca me desamparou, o Senhor sempre cuidou de mim, sempre cuidou do meu filho. Então me dá força, que eu não aguento mais. Chorando em pranto lá naquele hospital, que eu estava sozinha, né? Não tinha ninguém. Eu não tinha uma pessoa junto comigo. O que tinha, Deus tinha levado. Aí eu me senti assim, ó, lá naquele corredor do hospital regional. Eu me senti assim, ó, Deus chegou, me pegou no colo, me carregou, passou a mão nas minhas lágrimas, assim, secou. Eu não chorei mais. Ali eu me senti forte. Eu me senti assim acolhida. Me senti ele falando assim: minha filha, eu nunca te desamparei. Eu estou aqui, vou cuidar de você e você vai vencer. Você já venceu. Você é uma vencedora. Então a gente nunca pode desanimar. Às vezes, o melhor de Deus na vida do ente querido da gente é dolorido demais. Porque o meu foi muito dolorido, mas eu sempre orava e falava: Senhor, faça o melhor na vida do meu filho, cuida do meu filho. Mas Deus sempre cuidou, Ele nunca desamparou meu filho. Eu orava para ele, falava com Deus: se eu não sei onde meu filho está, não sei o que ele está fazendo, traz ele para casa. Tinha dia que eu estava de joelho dobrado, pedindo, ele chegava e abria o portão, escutava o portão. Ele falava, chegava, falava assim: e aí, véia, tudo bem? Aí eu falava: graças a Deus. Deus ouviu minha oração e eu continuava de joelho orando e agradecendo. Então eu sempre pedi a Deus que fizesse o melhor na vida do meu filho, mas eu nunca sabia que o melhor de Deus era levar. Eu falava com ele: meu filho, Deus vai te transformar, Deus vai mudar a sua vida, você vai ver. Falava com ele. Mas só que eu assim nunca sabia. Mas eu nunca me senti derrotada. Eu sempre me senti uma vencedora. Mas hoje você é uma vencedora. Você ganhou até um Ganhei o prêmio, troféu. ó. Olha isso. Olha meu prêmio. Sou uma vencedora, né? Então, graças a Deus. Se você fosse mandar um recado para as mães que têm filho igual o seu, qual recado você mandaria? Não importa o que o seu filho é, o que acontecer, Deus nunca vai te desamparar. E ama o seu filho. Ama e mostra para ele o quanto você ama. E nunca desiste, porque você é guerreira, é vencedora. E o Senhor não dá um filho uma batalha que ele não aguenta. Eu lutei, eu sofri, eu chorei. Às vezes tinha dia que eu estava chorando. O cliente me gritava, eu tinha que sorrir. Eu já chorei muito e já parei de chorar eu mesmo falando para mim. Aquele hino que fala assim: ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu secava as lágrimas e falava para mim: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para que eu vou chorar para o mundo? Se Deus me quer sorrindo, então vamos sorrir para Jesus. E Ele fortalece a gente. Aquele choro parava e eu sorria. Não é que eu não choro mais. Eu choro de emoção, choro de alegria. Às vezes tem dia que eu choro de tristeza, mas sempre eu falo comigo: você é vencedora. Você nasceu para vencer. Nunca vai ser derrotada. Então, eu passo esse recado para todas as mães que estão lutando com seus filhos. Eu sei que não é fácil.
e que passa para os seus filhos também, que não é fácil para eles também, que é fácil a gente falar de quem está passando por essa situação. Você falar assim, o filho de fulano está fazendo isso, mas também não ensinou ele. Mas não é fácil para ele também estar naquele vício ali. Às vezes ele quer sair, mas ele não tem força. Ele luta para sair, mas o vício é difícil. Então, nós, como mãe, não podemos desistir. Vamos lutar, vamos vencer, não importa a situação da luta, mas a vitória vai chegar. E não existe vitória sem luta. Então, nós somos todas vencedoras em Cristo Jesus. E agora você quer que você mande um recado para as pessoas que às vezes têm um sonho, assim, como você teve o seu, eu também tive o meu, de ser, ou qual que seja a profissão que a pessoa tem um sonho. Às vezes, hoje você chega perto de um jovem, ele tem um sonho, eu vou ser uma médica, eu vou ser uma professora, eu vou ser uma costureira. Mas ele mesmo não acredita nele. E por ele não acreditar nele, ele não consegue realizar o sonho dele. Então, eu queria que hoje você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm um sonho, mas que acham que está tão longe que nunca vai conseguir. Porque eu acho que você mesmo não imaginava que você ia ser uma das mulheres que inspiram da nossa cidade. Então, assim, quando a gente começa e acredita no nosso potencial, mesmo que tem um dia que você está para baixo, mas que você acredita que você é capaz, você chega onde você quer. Porque eu acredito muito que palavras têm poder. E aquilo que você determina na sua vida, você consegue. Então, se você começa todos os dias a pensar assim, eu vou conseguir, eu sou vencedor, você vai conseguir. Eu queria que você deixasse aí uma palavra para as pessoas que têm sonho e acham que não vão conseguir realizar o sonho delas. Qual atitude ela tem que tomar? Com certeza, né? Nós chegamos e as pessoas também vão vencer. Então, a minha palavra para as pessoas que ainda vai começar, que é, não importa a profissão que você quer exercer, né? Então, você tem que lutar para conseguir, nunca desistir, não deixar as pessoas te colocar para baixo, porque tem muita gente que tenta colocar a gente para baixo. Ah, você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você tem que falar para você mesmo, eu vou conseguir. E se as pessoas falar que não vai, não deixa as pessoas te colocar para baixo. Fala com elas, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho força de vontade, eu tenho um Deus que é maior de todos os meus sonhos, muito maior. Então, eu penso que eu vou ser uma costureira. Deus tem muito mais pela frente. Eu tinha vontade de costurar numa maquininha daquela pequenininha que chama Singe Facilita, aquela pequenininha. Aí era meu sonho, eu não tinha, eu costurava naquela pedalando, que era muito mais difícil, né? Agora hoje eu tenho uma máquina boa, eletrônica, ótima, maravilhosa, muito melhor de que o que eu pensei que eu ia chegar. Por isso que eu estou aqui, né? Que não pode deixar. Então, você que vai começar, vai estudar, você também vai conseguir. Não desanima, sempre com a cabeça erguida e sempre pede a Deus para sempre te iluminar, te mostrar o caminho certo, a profissão certa para você fazer, porque a gente tem que trabalhar por amor, não só pelo dinheiro. Faça o que você, que o seu coração pedir e faça de coração o que você ama, que você vai ter o dinheiro, que é o benefício do seu trabalho, mas também você faça com amor e trata todo mundo bem. Vocês podem chegar em mim 10 horas da noite, eu estiver trabalhando, eu estou feliz. Eu faço o que amo, faço de coração. Graças a Deus. Então, vocês têm que pegar firme, forte,
com Deus e não desistir do seu sonho, que você vai conseguir. Gente, você que está assistindo esse podcast, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então você escreve no canal, compartilha, porque eu tenho certeza que outras pessoas precisam de ouvir. E eu quero dizer para você que toda mãe sofre quando vê uma mãe perder um filho. Eu também perdi um filho jovem. Eu sei ela contando ali, eu lembrando da minha dor. Hoje eu quero falar com você também, mãe. Perdeu, tem que estar triste, não sabe o que fazer. Tempo é a resposta. Tempo vai passar. Vai ficar simplesmente a cicatriz, mas o choro vai passar. A palavra de Deus diz que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela amanhecer. E é assim mesmo. Você vai chorar um tempo, mas depois vai ficar saudade, vai ficar cicatriz. Mas você sempre tem que lembrar que existem outras pessoas que precisam de você. Se ela tiver desistido, ela tem mais 2 filhos. Se eu tiver desistido, eu tenho mais 2 filhos. Então nós precisamos olhar para quem está do nosso lado. Às vezes a gente agarra em quem foi e esquece de olhar para quem fica. Comece a olhar para os seus filhos que estão do seu lado. E você que não tem filho, para o seu esposo, para sua mãe, para o seu pai. Agradece pelo que você tem, porque quando você agradece, a graça desce. Eu quero agradecer, Max. Eu não sabia dessa história toda. Assim, realmente é uma história que mexe com a gente, que filho mexe com a gente. Mas eu tenho certeza que Deus fez o melhor. Porque a gente, às vezes, na hora, a gente não entende, né? Quando tem alguém doente ou tem alguém numa situação assim, a gente só quer que ele é curado. Mas a gente não sabe também da força que a pessoa tem, se ele vai conseguir aguentar, né? Porque eu falo que nós temos que ser igual uma rocha. A pedra vem, ela tem que voltar. Mas muitas das vezes nós não somos, ela nem fica. Ele ia continuar lutando com esse vício, ia internar, ia vir, ia voltar. E Deus, quando a mãe pede, você fala, eu quero o melhor para o meu filho. Às vezes o melhor não é aquilo que nós queremos, mas Deus sabe sempre qual é o melhor. Eu acredito que Deus escolheu o melhor. Apesar de doer, eu também acredito nisso na minha vida, no meu filho, que aconteceu também. Deus escolheu. Eu estou muito honrada de receber você aqui hoje. Foi muito bom te ouvir. E fica à vontade, o dia que você quiser voltar, você me fala. E estamos chegando ao final de mais um episódio. Toda semana nós vamos estar aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreve aqui agora, compartilha esse vídeo e abençoa outras pessoas que precisam disso. Vem comigo!